Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos ao meu canal do YouTube. Um canal muito bom, canal que contém vários temas, mas todos eles abordados sob a perspectiva bíblica. Temas sobre filosofia, relacionamento, teologia, mas todos eles fundamentados na Bíblia e com a comprovação bíblica. E hoje eu tenho um tema muito importante para você. O meu tema é o uso do anel na Bíblia. Bora lá dar uma chega básica na Bíblia. 1 Pedro 3,3. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Deveriam os cristãos usar a aliança? Poderia um simples anel de casamento cair na categoria dos adornos impróprios de ouro e pérola mencionados por Pedro? Essas questões têm criado intermináveis controvérsias em minha própria igreja adventista do sétimo dia, bem como em outras igrejas. A minha meta nesta apresentação não é julgar aqueles que usam ou os que não usam aliança. Antes, é analisar a questão do anel de casamento a partir de uma perspectiva mais ampla, histórica, cultural e bíblica. A apresentação tenta prover algumas informações básicas sobre a evolução do significado do uso e a influência dos anéis nas histórias de Roma pagã e da Igreja cristã. Darei especial atenção ao impacto religioso do anel na vida das igrejas cristãs. Esses dados proverão uma base para a reflexão do que é aconselhável ou não para o cristão usar a aliança de casamento. A história da aliança é descrita na própria forma de anel, sem começo e sem fim. Ninguém pode dizer ao certo quando ela teve início. A aliança parece ter se originado com os antigos egípcios, evoluindo a partir do selo ou sinete. Uma personagem real, desejando delegar seu poder a algum dos seus oficiais, entregava-lhe o seu anel sinete. Este ato capacitava o subordinado a expandir ordens com plena autoridade real. Bem, o uso de um anel para ligar pessoa a uma classe social pode ser a legendária origem da aliança. Plínio, em sua História Natural, diz que a aliança foi introduzida na mitologia grega quando Prometeu atreveu-se a roubar fogo do céu para o uso terrestre. Por esse ato blasfemo, Zeus acorrentou numa rocha no mais alto das montanhas de Cascais por 30.000 anos, durante os quais abutres se alimentavam diariamente do seu fígado. Após esforçar a corrente por muitos anos, Prometeu finalmente rompeu-as, tomando consigo uma amostra da montanha concorrente. Os romanos foram os primeiros a usar o anel para ligar as pessoas, não apenas às suas classes sociais, mas também a seus companheirismos matrimoniais. Durante a cerimônia de noivado, o noivo dava à família da noiva um anel de ferro como símbolo do seu compromisso e da sua capacidade financeira para sustentar a futura esposa. As cerimônias de casamento eram realizadas sobre as mesas das negociações. Quando olhamos para a Bíblia, nós vemos que ela não dá qualquer indicação da aliança como anel de noivado ou de núpcias. O anel sinete é o primeiro tipo mencionado na Escritura. Quando Tamar disfarçou-se de prostituta para seduzir a Judá, seu sogro, ela lhe pediu como garantia da promessa, um cabrito de rebanho, um selo ou anel, um cajado e o cordão.
Jeremias nos diz que os israelitas usavam o anel finete na mão direita. Esse era um símbolo de selar qualquer contratação de negócios. Quando o faraó deu o seu anel a José, ele lhe deu como sinal de autoridade absoluta sobre sua casa e sobre o seu governo. Lembre que o anel era usado como símbolo de controle, dignidade e estatuto social. Quando olhamos para o anel, nós percebemos que ele faz parte do pacote das joias. Só que as joias estão divididas. Nós temos as joias funcionais e temos as joias ornamentais. As joias ornamentais são aquelas usadas simplesmente para luxúria, para exibição e para ostentação. E é claro que o anel pode fazer parte dessa categoria. Mas no conceito de noivado ou de casamento, o anel pode fazer parte do pacote das joias funcionais. Como uma joia funcional no dedo de uma mulher ou de uma pessoa, ele implica simplesmente que a pessoa tem um compromisso com um determinado alguém. Portanto, nós não encontramos resposta clara na Bíblia sobre o uso do anel de noivado ou de casamento, se é pecado ou não. Mas a Bíblia simplesmente apresenta, apela e enfatiza a questão da moderação, da ponderação. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Até lá, fique ligado, pode acessar o nosso link para mais informações e para mais dicas. Tchau!